sou o Vanduca aí do canal Eletrobombas e Motores. A gente vai estar iniciando nosso mini curso motor monofásico. É um pouquinho longo, mas você vai aprender bastante. Põe com a gente. Esse vídeo é a pedido de inscrito em relação a esse tipo de motor. O pessoal tem algumas dúvidas, porque ele tem umas características que diferenciam ele do motor trifásico. É um complemento do outro vídeo que eu vou deixar na descrição, que é o mini curso motor elétrico. Na verdade eu falo de um motor trifásico, mas o motor monofásico obedece a alguns princípios também de funcionamento, com as suas diferenças, claro. Vamos deixar nosso motor aqui de lado por enquanto. A gente vai falar alguns princípios básicos aqui no motor monofásico, do funcionamento, como é no caso da alimentação do motor. O nome monofásico, vem da palavra mono, tem um, e fásico, que é de fase. Então é um motor que funciona apenas com uma fase, uma fase positiva mais um neutro. Em a placa do motor, essas são as tensões, alimentação de trabalho do motor monofásico, que seria em 110 e 127, 220 e 254. Essa, pessoal, são a tensão de alimentação do motor monofásico. Uma coisa que se deve observar no motor também é a corrente de trabalho em cada tensão. Em 110, 10.4. Em 127, 12.6. Em 220, 5.2, é a metade. E em 254, 6.3. Então, observe, dobrou a tensão, a corrente cai pela metade. Tem 110 volts, aplicado de tensão, 10.4 de corrente. Dobrou a tensão, tem a metade da corrente, e assim vice-versa. A corrente, pessoal, do motor elétrico é a base principal para saber se o rebobinamento ficou bom, se o motor está funcionando em perfeito estado. Faz a medição da corrente com o alicate amperímetro. O aparelho de medição, que é o alicate amperímetro, na escala de corrente, o amperes aqui. É um motor monofásico, então tem duas entradas de alimentação, fase e neutro, tanto faz um ou outro. Então você pode colocar em qualquer uma. Você pode colocar nessa para medir ou colocar na outra. Então você vai saber aqui se o motor ficou bacana. E mesmo o motor estando bom, aqui embaixo tem o fator de serviço, FS, é o fator de serviço do motor. Aplica a tensão 110, tem uma corrente de 10.4, pode ter uma variação aí de corrente, que seria o fator de serviço. Em 110 seria 3.8, então essa variação é tolerável, que o motor pode alcançar, mas aí já é prejudicial para o motor. Então a cada tensão também tem o fator de serviço, então a variação é tolerável aí para o motor. Então esses dados tem que prestar atenção. Agora um detalhe, aqui na placa desse motor em 220, que é a tensão, uma corrente de 5.2 amperes. O que acontece? Isso é em plena carga, quando o motor já estiver com peso. Mas nem sempre a gente vai testar o motor com carga, geralmente a gente testa ele em vazio. No motor monofásico, a corrente em vazio é em torno de 50%. Tem 5.2 amperes na placa, a gente aplicou 220 e não tem peso nenhum no motor, então tem que estar em torno de 50%. Mais ou menos 2.6, que seria os 50% aqui, os 5.2. Então pode variar, ou um pouco para mais ou um pouco para menos. Existem motores também que tem a corrente um pouco alterada, como motores da Koba, da Herbler também tem alguns motores acima de 50%. Então alguns fabricantes é normal, mas pessoal, aqui é a base da gente estar pegando sobre corrente em vazio. Então eu rebobinei o motor, belezinha, coloquei para testar sem nenhum tipo de peso, Então minha tensão é 110, vou dar um exemplo. Então eu apliquei 110 de tensão e a corrente é 10.4 em plena carga, Então a metade é 5.2, então deu 5.2, bacana. Como eu disse, com a variação por causa do fator de serviço pode variar, mas pessoal, de uma maneira tolerável, não muito exagerado. Se tiver exagerado, ocorreu alguns erros ou de rebobinamento
ou na parte mecânica. Agora existe um terceiro fator que influencia na corrente do motor, sem ser a parte mecânica e a parte do bobinado, né, que é o enrolamento do motor. E seria, pessoal, a alimentação, né, influencia muito na corrente do motor também. O motor mal alimentado, soprou em 220, né, de tensão nesse motor, a gente faz o fechamento. Porém, só dá 180 volts a alimentação, então vai influenciar muito na corrente do motor. Então, se ele é mal alimentado, ele fica fraco. Se coloca peso, ele começa a esquentar e a corrente altera. Então, é um terceiro fator aí. Agora, um ponto bem importante que eu quero destacar nesse motor é que ele tem 4 tensões, porém só tem 2 fechamentos. A gente vê aqui, ó, um fechamento para menor tensão e um fechamento para maior tensão. O que isso quer dizer? Que o motor foi enrolado para 110 e 220 e uma variação para 127 e 254. Então isso é uma variação que ele suporta. Mas muitos motores não vêm assim, ó, 110, 127, 220, 254. Ele vem 110, 220 ou 127, 254. Por que isso é importante? Porque se o motor vem 110, 220 e você aplicar mesmo no fechamento menor tensão, você aplicar 127, pessoal, então é uns volts a mais do que o enrolamento suporta. Então ele vai funcionar, porém um pouco forçado. E assim serve também quando o motor é 110, 220, você fecha para 220, mas aplica 254. Então o motor vai funcionar, porém com tensão a mais, com certeza o motor vai alterar. Já está terminando essa parte da placa, a gente vai passar para a descrição do motor, mas eu quero destacar alguns pontos aqui. Falando de motor monofásico, aqui a gente tem um trifásico, a gente está falando em medição de corrente, eu vou especificar alguns pontos aqui rapidinho, né? Mudar o foco. E o que faltar nesse vídeo sobre motor, você vai ver no outro mini curso do motor elétrico, né? E assim vice-versa. O motor trifásico tem 3 fases, beleza? Você vai colocar um aparelho aqui e vai olhar a corrente da placa. O motor trifásico, diferente do motor monofásico, ele não dá 50% em vazio, é em torno de 33 a 40% da corrente em vazio. Então, se aqui a gente tem 3, aqui tem que dar mais ou menos de 1,4, mais ou menos isso aí, né? Em cada fase. Outro detalhe é que as fases às vezes não dão igual. Essa dá igual essa aqui. E essa aqui dá um pouco a menos ou um pouco a mais. Geralmente tem uma defasagem aí por causa da concessionária. Aqui mesmo na minha região, uma fase desbalanceada. Isso prejudica muito o motor. Mas fazer o quê? A rotação é sentido anti-horário. Por quê? No motor elétrico normal, é opção para 2 rotações, porém esse aqui é uma motobomba, então é só puxar água se for trabalhar no sentido anti-horário. Então é uma motobomba. O índice de proteção, que é o 21, é o motor aberto. Temperatura ambiente máxima no motor suporta, que é 40 graus. Então esses são os dados da placa. Antes, pessoal, da gente falar sobre como identificar o motor monofásico, que é o próximo assunto, eu vou falar um assunto rapidinho aqui. Em relação ao motor monofásico, a gente já falou que mono vem de 1 e fase, que é apenas uma fase, que seria fase e neutro. Tem o intermediário, que seria os bifásicos. Bifásico, o nome já fala, bi vem de 2 e fásico de fase, um motor com 2 fases. Porém, ele também vem monofásico, o mesmo motor. Vou dar um exemplo de um motor bifásico aqui. Então, 220, 440. Tem ele também, 254, 508, mas vou estar dando um exemplo aqui. Então esse aqui é um exemplo de motor que ele é mono e é bi. Por quê? Porque em 220 ele funciona fase, a gente tem a fase, uma fase positiva, mais o neutro. Então em 220 fase mais neutro. Em 440 a gente tem ele fase e fase. No mesmo motor,
um motor que funciona com fase neutra e fase em fase, beleza? Isso é muito importante, prestar atenção na hora de fazer o fechamento do motor. Você verificar a tensão de trabalho do motor. 110, 220 como exemplo, e no bifase a gente 220, 440, que também é mono e bi aqui. Atenção. O que acontece? Os cabos são o mesmo, de 1 a 6 a numeração. Então o mesmo fechamento que eu faço para 110, quando o motor é 110, 220, a menor tensão, que é o fechamento 110. Quando for 220, 440, eu vou fazer o mesmo fechamento da ligação dos cabos. Então observe esse detalhe, porque se você pegar o motor, os cabos são os mesmos. Se você não olhar a tensão de trabalho, você acaba fechando errado. O que acontece é que muitas pessoas decoram e não olha a tensão de trabalho do motor. E já faz o fechamento que já está na cabeça, de maior ou menor tensão, e acaba queimando o motor. Bom, esse é o básico aí em relação à introdução aí que a gente fez do motor monofásico. É o primeiro passo como identificar o motor monofásico, que seria pelas tensões. O mono trabalha com a fase e o neutro, as tensões de trabalho dele. E segundo, pessoal, o que identifica um motor monofásico? A gente olhando assim por cima, na aparência. A segunda etapa, o que identifica um motor monofásico de um motor trifásico, além da tensão de trabalho. Fora a tensão de trabalho, que faz a diferença do motor monofásico e trifásico, também tem no motor monofásico o dispositivo de partida do motor, que seria os capacitores. Muitos motores monofásicos vêm com essa capa aqui em cima, que seria a capa de proteção do capacitor, mas isso não é uma regra não. Tem capacitores que é interno, tem motores também que é espiras invertida, então isso não é uma regra não. Eu vou citar alguns dispositivos que tem no motor monofásico e não pode faltar. Agora o motor monofásico tem duas peças que são bem características de um motor monofásico, que são os capacitores. Ele pode ser eletrolítico ou permanente. O motor só não tem capacitor quando ele é espiras invertidas. Geralmente aí motobombas de baixo torque, 1/3, meio CV, não tem capacitores. Vou resumir a característica de cada capacitor aqui. Tá um pouquinho de barulho porque tem uma oficina em frente, fazendo polimento de um carro. Então tem um barulho meio incômodo, beleza? Mas eu vou tentar especificar aqui. Esse capacitor que é permanente e esse que é eletrolítico. A função do capacitor permanente é alinhar a corrente com a tensão. Como isso acontece? Assim que o motor monofásico dá partida, a corrente fica um pouco atrasada. Tem a tensão que a gente falou antes, a gente aplica a tensão, então circula uma corrente, beleza? Então essa tensão vai adiantada da corrente e o capacitor permanente serve para isso, para alinhar as duas. Um capacitor eletrolítico é um capacitor de força, usado mais em motores que precisam de um alto torque, motores que 1,5, 2 CV, 3 CV, motores aí que vai em máquinas que vai correr um pouco apertado, precisa de um alto torque, um capacitor eletrolítico, beleza? Como você identifica um capacitor permanente de um eletrolítico? Tem a cor, mas não é uma regra porque às vezes muda. Sempre a gente vê esse capacitor cinza permanente e o eletrolítico preto, mas não é uma regra. Mas o que realmente diferencia um capacitor eletrolítico permanente é a numeração. A numeração dos capacitores eletrolíticos um pouco elevada e geralmente com dois números, o 378 454F. Então a gente tem dois números aqui. E o capacitor está bom quando está no meio, pessoal, entre 378 e 454. Aí você tem um capacitor que está bom. Menos ou mais, o capacitor está ruim. É mais fácil para menos, viu? É muito difícil o capacitor estar mais do que 454. O permanente, você identifica, como eu falei, ele tem apenas uma numeração, 35, o F. A diferença é que ele não tem um número à frente dele para ficar no meio, dividido, para a gente saber se o capacitor está ruim. O que ele tem é uma porcentagem de mais ou menos, 5%. Então, se o capacitor estiver 35 mais 5% está bom, menos 5% também está bom. Então assim você sabe que o capacitor está bom, é o permanente. Agora uma exceção do capacitor permanente. O capacitor permanente, alguns vêm como de ventiladores, vem assim, 1,
o F mais um F meio mais um F, né? Então a cicla mais aqui que vai diferenciar também, beleza? Bom, a gente já sabe mais ou menos, né, para que funciona, né, como identificar, mas por que o motor precisa de capacitores? O motor monofásico ele tem apenas uma fase, então só tem um jogo de bobinas. Aqui eu estou simulando um motor de 2 polos, então tem duas bobinas. Se fosse um motor de 4 polos, teria 4 bobinas, né? Então ele não tem nada para tirar o motor da inércia, né? Precisava de um ângulo desse modo, ó, entre ele para tirar o motor da inércia. Aqui a gente tem os polos magnéticos, seria um polo aqui e outro aqui. Então o motor fica vibrando, não sabe para onde ir. Então acontece que aí entra as auxiliares. Então as auxiliares também está inerte. Então o capacitor dá um impulso, então ela puxa essa bobina para cá e essa já joga para lá, ó. Então o motor já começa o campo girante. E o capacitor é fundamental para isso, para tirar o motor da inércia, porque tem uma defasagem aqui do ângulo de 180 graus de uma bobina da outra. Já o motor trifásico não precisa, porque a defasagem é só apenas 120 graus. No motor trifásico as bobinas já ficam mais ou menos desse ângulo aqui, ó. Ela fica mais de ladinho um pouco aqui, então já dá a partida, porque já está entre uma bobina e a outra. Aqui só é um resumo mais ou menos, né, para o vídeo não ficar muito longo. O que acontece? O motor monofásico, ele tem os capacitores, como eu disse. Aqui a gente tem um eletrolítico. Esse capacitor é de fase, então ele fica ligado direto na fase. Porém esse não, esse da partida tem que sair de circulação. Ele tem uma faixa aí de tempo, se ele não sair de circulação ele estoura. Então a segunda característica do motor monofásico, que a primeira foi os capacitores que dá acionamento no motor. Esse capacitor tem que sair de circulação, a gente tem que ter as peças, né, segundo dispositivo aí, para desarmar ele. Aí que entra o conjunto centrífugo e platinado. E a gente tem um platinado, tem o centrífugo. Esse, pessoal, não é o único não. Tem o relé e a chave eletrônica, que eu não tenho aqui, mas eu vou mostrar agora. Essa foto a seguir. Os motores têm os capacitores, ou eletrolítico ou permanente, ou os dois juntos. Tem no capacitor, tem centrífugo platinado, no caso do eletrolítico. Se não tiver centrífugo e platinado, tem chave eletrônica. E se não tiver chave eletrônica, a gente tem esse relé. Bom, acontece o seguinte, tendo capacitor eletrolítico, então vai ter algum desses dispositivos de desarme para desativar o capacitor aí. Aqui eu tenho um motor, espiras invertidas, ele não tem capacitor, porém tem o platinado e o centrífugo também. Então não tem jeito, alguma dessas peças o motor monofásico vai ter. Como eu falei, o principal motivo aqui para usar capacitores no motor seria a defasagem das bobinas e para tirar o motor da inércia. Tem vários modelos de dispositivo para desarmar o capacitor. Isso depende aí das condições de trabalho. Tem motores que vai muito poeira, né? Se você colocar um centrífugo e o platinado, motores aí de triturador forrageiro, tem bastante bagaço, acaba travando, vindo causar a queima do motor. Então ele é feito muitas vezes com capacitor permanente, que não precisa desse conjunto, ou então quando precisa do capacitor eletrolítico, eles colocam a chave eletrônica. Motores de geladeira, bomba submersa, que vai óleo dentro, pessoal, então não coloca o centrífugo platinado, então já usa um relé por fora. E no caso desse motor que não tem nenhum tipo de capacitor, porque precisa do centrífugo do platinado, sendo que ele serve para desativar o capacitor. O motor espiras invertida, ele funciona assim: você faz a bobina, depois você volta em certo espaço, você volta um pouco de espira. Então ele dá a partida em curto. Se você deixar ligada a bobina auxiliar em curto, o motor aquece e queima também. Por isso que tem que ter esse conjunto para desativar a bobina auxiliar. Esse é o básico aí de capacitores, dispositivo aí que vai desarmar os capacitores. Bom, em relação às ligações do centrífugo, platinados, capacitores, como é muito vasto, eu vou deixar aqui um site, o banco de dados rebobinador do Manuveb. Tem os esquemas para você ligar os capacitores aí. Quando
permanente, um eletrolítico, 2 eletrolíticos, um permanente, por aí vai. Bom, continuando nosso vídeo, eu destaquei alguns pontos aqui. A gente já falou de tensão em corrente, a gente já falou do dispositivo de partida, que seria os capacitores, e desarme, que seria as peças que fazem o desarme do capacitor de partida, eletrolítico, que seria centrífugo, platinado, o conjunto, os relé ou a chave eletrônica. O próximo passo, pessoal, que seria causas de queimas e defeitos no motor monofásico. Então esses pontos aqui são bem importantes antes da gente começar a rebobinar o motor. Pessoal que quiser pular essa parte, beleza. A gente tem os capítulos aí na descrição do vídeo, com os títulos vocês podem pular. Vamos começar a falar de causas de queima do motor. Eu separei em 3 partes aqui, isso não é regra não, só para a gente se orientar. Seria enrolamento, parte mecânica e condições externas aí. E por que é importante entender as causas de queima do motor? Isso porque se veio queimado a gente vai rebobinar, né? Então se a gente vai rebobinar, o mínimo que a gente espera é que o motor tenha uma longa duração, não só por causa da garantia, mas também da credibilidade aí do rebobinador. Então a gente tem que fazer o máximo possível, fazer um enrolamento bacana, né, bem caprichado, e corrigir todas as falhas que tiver para o motor não estar voltando. Vou falar de um modo bem resumido, que em questão de falhas e queima é bem vasto mesmo. Eu aconselho que vocês procurem causas de queima em enrolamentos de motores, o manual aí da WEG, beleza? Tem vários tipos de queima de motores, tanto no motor monofásico como trifásico. Bom, então para começar, aqui na parte do rebobinamento, o que faz o rebobinamento queimar? O que acontece? Os rebobinamentos, assim que existe falhas um pouco mais bruscas, a questão aqui de queima é imediata, a curto prazo o motor já está dando defeito. Motor é uma coisa bem complicado, qualquer tipo de falha que tiver ele não aceita, ele vem queimar. Na questão do rebobinamento, o pessoal vai rebobinar o motor, o que faz queimar muitas vezes é a ligação. Dependendo da ligação aí o motor não funciona, mas algumas ligações o pessoal faz errado, como já vi em outra oficina, assim que ligou o motor já queimou todas as bobinas. Então uma é a ligação, então o pessoal tem que caprichar na ligação do motor, prestar muita atenção na hora de for fazer a ligação. Segundo, para tirar o esquema, o que acontece? Erra na hora de contar as espiras, então coloca ou expira menos ou expira mais. Se você colocar expira mais, o que acontece? O motor vai ficar fraco, e você vai criar uma resistência a mais nas bobinas. Então a corrente vai ficar baixa, assim que colocar peso, ele começa a aquecer. Se você faltar expira, então o motor vai ficar forte. Como a resistência é curta, o motor vai aquecer rapidamente também, vindo a queimar. Então ele não aguenta trabalhar por muito tempo. Um terceiro ponto de falha no rebobinamento é na questão da colocação das bobinas. Deixar o fio ralar, não pode de modo nenhum. Olha aqui, ele tem um esmalte, aqui a gente já tem um esmalte queimado. Então assim que um fio roça no outro, aí já acontece que fecha o curto. Então não pode de maneira nenhuma deixar o fio ralar. Se ralou o fio, é preferível que você tire a bobina para fora. Troque, coloque outra bobina, e se for aqui nas cabeças você pode fazer um isolamento individual. Então essa parte já se resolve, de queimar o motor por causa do mau rebobinamento. O motor também queima por falha mecânica. Aqui eu vou dar um exemplo de algumas falhas mecânicas que faz o motor queimar, que seria rolamentos ruim. Aqui a gente tem rotor aberto, também faz o motor ficar fraco e queimar. A gente tem na parte mecânica folga nas tampas, então o rolamento fica muito frouxo e acaba carcasseando, então vem causar queima também. Existe umas falhas mecânicas que é bem comum no motor monofásico, que seria o conjunto centrífugo e platinado, que seria o platinado aqui e o centrífugo, beleza? Esse conjunto causa bastante queima no motor quando está com defeito.
Isso acontece na maior parte por falta de experiência e um pouco de tema do dono do motor, né? Muitas vezes o conjunto aqui, centrífugo e platinado, dá defeito. O platinado mesmo, pessoal, às vezes não passa contato, né? Então não carrega o capacitor e vem a desarmar na bobina auxiliar. Então acontece o seguinte, o motor fica com o eixo vibrando. Então o pessoal vai lá e tenta dar partida no motor à força, né? Então enquanto ele está tentando colocar o motor para funcionar, uma corrente muito alta está circulando nas bobinas. Então vem fechar um curto e queimar. Platinado estando ruim, não passando contato, menos mal, né? Se a pessoa não teimar, né, consegue resolver. Mas quando ele está funcionando o motor e ele fecha, às vezes a mola está ruim e fecha o contato assim, ó. Então a bobina auxiliar fica ligada junto com o capacitor. Então vem queimar também a bobina auxiliar. E aqui o centrífugo, quando ele quebra, às vezes também trava, ó, ele fica travado assim, estoura o capacitor e outras vezes também ele vem queimar a bobina auxiliar. Esse capacitor ruim também é um problemão. Quando ele é permanente, ele perde um pouco da capacitância, não totalmente. Então o que acontece? A corrente e a tensão fica desalinhada, então o motor trabalha forçado, então acaba queimando o motor também. Aqui, pessoal, acontece que também às vezes está ruim o capacitor, mesmo que passa corrente, mas ele não carrega mais, né? Então, supondo que o platinado está bom, a corrente passa, tenta carregar o capacitor, mas ele não descarrega na bobina. O motor não consegue partir, que na maioria das vezes não tem as chaves de proteção do motor, tudo na gambiarra mesmo. Então, até eles resolverem desligar, a corrente e partida do motor, que é muito alta, já acabou queimando o motor. Então pegou o motor para rebobinar, né? Nem que você demore muito tempo, mas faça um ótimo rebobinamento, né? Com muito cuidado para não ralar o fio e não tirar os esquemas errados, né? Faça os esquemas certinho, tanto espira como diâmetro do fio. Em segundo, pessoal, as ligações. Faz as ligações bacana. Em questão de isolamento, um bom isolamento. Se precisar, motor de alta potência, você isola os grupos também, beleza? Já resolve essa parte. Na parte da mecânica, nunca faça um orçamento sem antes testar um tatuzinho. Quem não tem um tatuzinho, vou deixar aqui como fazer o tatuzinho caseiro na descrição do vídeo. Verifique as tampas do motor também. Geralmente, quando as tampas e o rolamento está ruim, apresenta risco aqui no rotor ou então no estator, beleza? Outra coisa é o ventilador. Já vi bastante motor sem ventilador. É essencial para não queimar o motor. Ele vai fazer o resfriamento do motor aí, beleza? Motores trabalham muito tempo, acaba queimando mesmo. Que trabalha pouco tempo, às vezes o fio suporta e o isolamento suporta, mas é prejudicial porque ao longo do tempo vai ressecando o isolamento. Então não pode ter aquecimento fora do normal. Aqui na parte externa tem vários fatores, mas geralmente é fechamento errado dos cabos, não os cabos internos, que o cabo interno quem vai fazer é o rebobinador, mas externo. Motores aí que saem para 2 tensões, sai 6 cabos. O bom é você perguntar ao cliente a tensão de trabalho do motor e você já fechar e já dar fechadinho para ele. O cliente sempre fala que a tensão dele é muito boa, porém geralmente é muito longo os cabos e fino, né? O pessoal tenta economizar na parte do fio aí, levando o fio muito fino até a alimentação do motor. O que acontece? Resumindo aqui para a gente terminar essa parte. Pegou o motor para rebobinar, essa parte de enrolamento e mecânica você resolve na oficina. Que você vai fazer um enrolamento, você vai caprichar. Aqui é o seguinte, na parte da mecânica, você vai analisar tudo que precisa trocar e você vai trocar. Vai incluir tudo no orçamento, beleza? Nunca, pessoal, pega o motor para fazer pela metade. Se você for ter que trocar as peças e precisar, troque tudo. Depois que queima, o cliente não quer saber e ele quer o motor dele consertado. Então você que se vire. Então é muito importante. É melhor não pegar o motor para fazer do que fazer de qualquer modo. Agora aqui, essa parte externa aqui já não depende muito de você não. Isso aqui já depende das condições que o motor vai trabalhar. Então você tem que fazer uma pesquisa muito grande antes de fazer o orçamento aqui e pegar o serviço para você estar corrigindo.
Como eu falei, a alimentação do motor às vezes é muito ruim, às vezes o motor é utilizado em máquina que não é apropriada, às vezes exige um motor maior, então aí já queima o excesso de peso, né, o sobrepeso. Tem também, pessoal, a parte das condições. Às vezes aplica o motor num ambiente, né, que o grau dele não permite. Então a gente tem um motor aberto, vai trabalhar no local, supondo que tem centrífuga e platinado, né? Então é um conjunto que tem que trabalhar livre. Então coloca no triturador forrageiro. Entra muito bagaço, acaba travando e queima o motor. Agora a gente vai falar rapidinho, para o vídeo não ficar longo, sobre a polaridade do motor. Como descobrir a polaridade do motor. E a gente já vai para a parte do rebobinamento. Aqui na parte de polaridade, cada motor tem sua polaridade. Tem motores que tem mais de uma polaridade, duas polaridades no mesmo motor, ou com enrolamento independente, ou com enrolamento junto, beleza? São os motores aí da Lander. A polaridade são os polos magnéticos do motor. Quanto mais polos tem, influencia na rotação por minuto, que seria os RPM. Aqui a gente tem um motor de 3.490 RPM. Aqui eu separei uma tabela, só pode estar baixando na internet também. Então aqui a gente tem as polaridades do motor e os RPM que cada polaridade tem. E aqui em cima a gente tem frequência, que seria de 60 Hz. 60 Hz é a frequência da nossa rede, a rede brasileira. Então, um motor de dois polos na frequência 60 Hz, ele vai ter uma rotação até 3.600 RPM. Lembrando, o motor ele pode variar essas rotações tudo com o inversor de frequência, né? O aparelho vai mudar a frequência do motor. O que acontece? Então essa variação de RPM vai acontecer. Resumindo essa parte, então o motor com a polaridade já definida, então já é fixo, não muda, né? A não ser por essas três exceções. Quando o motor ele com inversor de frequência, né? É usado o inversor de frequência, muda a frequência do motor, então ele vai mudar a rotação. E quando o motor ele é da Lander, quem vem mais de uma polaridade no mesmo motor, aí você consegue tá trocando os cabos lá também e mudando a rotação. Na minha região é meio difícil esses motores da Lander, mas antigamente vinha numa máquina de lavar, um motor antigo, e ele tinha duas rotações, aí você só trocava os cabos. E tem os motores CCI, que são corrente contínua, que consegue também controlar, né, a rotação através da corrente do motor. Estou dizendo isso porque é a maneira correta de cada motor funcionar. Tem pessoas que querem mudar o motor de 4 polos para 2 polos, de 2 para 4 polos, entendeu? Mudando fio, espira, passo de motor, muitas vezes pode até dar certo, mas na maioria, pessoal, não dá. Então funciona assim, um motor de 10 polos, ele tem rotação de 0 até 720 RPM. De 720 a 900 RPM, a gente tem um motor de 8 polos. De 900 RPM a 1200 RPM, a gente tem um motor de 6 polos. De 1200 a 1800, a gente tem um motor de 4. E de 1800 a 3600, a gente tem um motor de 2 polos. Então, observando aqui de um modo geral, pessoal, quanto mais sobe a polaridade, os RPM caem. Então vocês podem tirar o print aí, e assim que chegar o motor, vocês vêm na placa. Então vamos aqui dar uma olhada nesse motor. Esse motor tem 3.490 RPM. Então, de 1.800 a 3.600 a gente tem um motor de 2 polos. Então a gente tem um motor de 2 polos aqui. Também tem como descobrir a polaridade através das bobinas, os canais, mas é um pouquinho mais complicado. Eu vou deixar o assunto para outro vídeo. Essa é a maneira mais simples, através da placa do motor, que seria os RPM. Finalizando essa parte aqui, agora a gente vai para o rebobinamento do motor. Bom, vamos lá, a gente vai rebobinar o motor, o nome já fala, é rebobinar, tornar, colocar as bobinas. Então aqui a gente tem um motor queimado. O rebobinamento é feito quando todos os recursos falham, né? Da gente tentar recuperar o motor sem rebobinar. Outra coisa, essa queima aqui é uma queima bem visível, aí geralmente a gente não faz teste. Esse motor é um motor aberto, a gente tem a tampa desse modo. Então a gente já faz uma análise visual, já vê que o motor está queimado e não faz teste. Mas
Geralmente a gente faz alguns testes. E eu não vou fazer esse vídeo, pessoal, porque o vídeo vai ficar muito longo. Como eu disse, eu deixei em curso motor elétrico, né, como complemento desse vídeo aqui. Algumas coisas que eu não vou fazer aqui tem no outro vídeo. O primeiro passo do rebobinamento do motor elétrico é tirar o esquema, o esquema do motor. Você vai tirar o esquema das ligações, você vai desamarrar o motor. Aqui já está desamarrado, mas aqui a gente já tem um motor amarrado. Você vai desamarrar o motor e abrir as ligações. Outra coisa, vai copiar, pessoal que está iniciando, as ligações também dos capacitores, do platinado. Se for chave eletrônica, também da chave. Rebobinador há algum tempo, já tem um pouco de experiência, a gente já não copia mais esses esquemas aqui, porque a gente já decorou. Mas, como esse vídeo, né, como a maioria do pessoal que assiste meu canal é iniciante, está querendo aprender, então é bom você ter um caderninho e fazer anotações, tanto do platinado aqui, como dos capacitores também. E depois o esquema do motor. Aqui eu tenho dois motores monofásicos, aqui tem um motor original e aqui tem um motor já rebobinado. O que acontece, pessoal? Quando o motor é original, a gente pode copiar os dados sem medo. Quando ele é rebobinado, ainda mais quando foi mal rebobinado como esse aqui, tem que desconfiar. Acontece que o material é muito caro, então se você acabar errando, acaba tendo um grande prejuízo. Se você entregar para o cliente queimar, fica uma coisa ruim também. Mesmo que você vai refazer o serviço. Então, quando for assim, tem um banco de dados do rebobinador, que é do professor Mano Web, vocês podem estar dando uma procurada lá. Eu vou deixar o link na descrição. Lá tem tanto desenhos de ligações como dados de rebobinamento. Primeiro passo, copiar o esquema do platinado capacitores. Depois, corta a amarração do motor. Segundo, joga tine para estar levantando as ligações. Às vezes estiver bem envernizado, levantar assim, a gente acaba quebrando os fios. E o pessoal que não tem muita experiência acaba se perdendo aí para tirar o esquema do motor. Depois que a gente abriu a ligação aqui, jogou o tine para ficar bem molinho, vai fazer o desenho das bobinas. Tem a base do motor. Prontinho? Então a gente vai fazer do mesmo modo que as bobinas está aqui, vai fazer no desenho. Depois, pessoal, isso vai servir para a gente fazer a ligação. Aplicar esse desenho aqui do mesmo modo. Eu já fiz a base. A bobina, né? Em relação à base, ó, certinho, e uma de frente com ela. Então coloquei em preto, ó. E por dentro duas bobinas, vindo desse modo. A gente já fez também. O motor original, ele vem com a numeração de 1 a 6 ou de 1 a 8, pulando o 7, porque substituiu o 6 pelo 8 nos modelos mais novos. E também ele vem com padrão de cores para cada número. Tem que identificar onde fica a bobina auxiliar e a de trabalho. Como eu disse, a maioria dos motores, a bobina de trabalho vem por fora, mas em alguns modelos vem por dentro, como é no caso desse motor. Como você vai identificar que você não sabe se veio por fora ou por dentro? É em questão dos números dos cabos. Então eu vou explicar aqui direitinho no papel. Então é assim, a bobina principal, ele vem com números de 1 a 4. Então tem o número 1, o número 2, o número 3 e o número 4. Então onde tiver esses 4 números é a bobina de trabalho, que seria a principal também, assim falada. Quando é original, vem também um padrão de cores para cada número. Então, como esses cabos aqui já não tem mais o número, só tem a cor, vai identificar também pela cor. Tem os números dos cabos da principal, da bobina principal, que seria 1, 2, 3 e 4. Tem a cor quando vem original, que o cabo 1 é o azul, o 2 é o branco e o 3 é o laranja, o 4 é o amarelo. O cabo amarelo, 4, então da bobina principal. O laranja, que é o 3, vou ver se eu consigo. 3, consigo focalizar aqui, mas tá apagado, mas é o 3. Tem o 1 também, só que o 1 já está cortado. Tem aqui o branco, seria o 2, conforme lá. Então, pessoal, de onde estiver saindo esses cabos, é a bobina de trabalho. Então, é procurar aqui. Então, aqui a gente tem um 3, não tem nome, mas tem a cor. E ela está saindo da bobina de dentro. Para enumerar, a bobina de dentro como trabalho. Puxar um cabo. Tá aqui, pessoal, ó. Deixa eu enumerar como cabo número 3. 3 saiu feio. E depois tem outro cabo saindo junto com ele. Porém, não tem número. Mas esse cabo é o cabo número 1. Por quê?
porque do outro lado que está saindo do trabalho já tem o 2 e o 4. Então o único número que faltou é o 1. Então é esse aqui. E também, sempre do lado do 3 é o 1. O 3 e o 1 saindo daqui. O que acontece, pessoal? Então, ó, já não vê mais cabos, a gente vai procurar a ponta de fio que sai dessa bobina. Porque se tem uma ponta saindo dessa, também tem uma dessa. O que aconteceu? Essa ponta veio, girou e ela entrou aqui, ó. Olha os dois fios onde que está. Tá entrando os dois fios aqui nessa ponta da bobina. Então ela pulou daqui para lá, mas fez a curva assim. Então aqui é uma emenda de série. Ó, série, série. Mas como tem dois fios, tem outra série também. Série A e série B. Então a gente seguiu a bobina, achou outra ponta e aqui o fio amarelo e o branco, que seria branco e amarelo, o 2 e o 4. Então aqui a gente vai numerar 2 e aqui, pessoal, o 4. O desenho tá andando. Pronto, a gente já fez a numeração da bobina de trabalho. Nesse caso está por dentro. Agora a gente vai fazer a numeração dos cabos da auxiliar. Depois a gente vai começar a numerar a bobina, que está por fora no caso desse motor. Então os cabos da auxiliar, pessoal, vem assim, ó, o número 5 e o 6. E as cores quando vem original da bobina auxiliar, o 5 é o preto e o 8 é o vermelho. Então na bobina da base a gente vai começar a procurar o primeiro fio. Então vamos procurar, aqui já tem um cabo saindo, ó, essa bobina da base, a gente vai seguir ele, é o preto. Então o preto está saindo aqui, ó. E o preto é o 5, né? Como está cortado também, mas pelas cores e pelos números a gente identifica. O motor original é muito fácil de identificar. Então aqui é o preto, ó. Preto. Deve ter colocado o número, né? Mas tá bom. Vou botar 5 aqui, ó. O preto é o 5. O que acontece, pessoal? Veio até aqui, né? Então a outra ponta tá fazendo uma série também com a outra bobina de frente. Por isso que a gente não vê ela. Vou colocar aqui uma série, a gente colocar C. C com a outra bobina C. Só vê um fio saindo daqui agora. Ó, é esse fio aqui, ó. Essa ponta daqui. O que que faz? Esse fio, ele foi ligado, ó, ele veio e ligou com o cabo 2, que seria o 2 do trabalho. Então está ligado aqui com o 2 do trabalho. Ficou meio virado, mas vou colocar junto com ele aqui. Então prontinho, ó, já fez o esquema de ligação dos cabos aí. Agora, que tipo de ligação é essa? Essa é uma ligação, pessoal, camada dupla em série. Eu vou mostrar por quê. Porque aqui, ó, saiu um cabo, ele fez essa volta aqui, depois ligou junto com ele e saiu outro aqui. Então desse lado já saiu o cabo número 4, né? Aqui é o 3, no final é o 4. Foi a primeira série de uma camada. E aqui o 1 ele veio, fez outra série e saiu aqui de novo. Então fez a segunda camada, uma série da segunda camada. E saiu o cabo número 2, porque fim de 1 é 2, fim de 3 é 4. Então duas camadas ligadas em série. Então é uma camada dupla em série. Agora uma coisa, esse cabo da auxiliar foi ligado junto com 2 porque, como a gente viu antes, essa motobomba já tem um sentido de giro definido. Mas se eu não quiser ligar ele aqui, pessoal, ó, o que eu vou fazer? Eu vou tirar ele para fora, que seria o cabo número 8. Aí, se o motor for centrífugo platinado, eu vou passar ele pelo capacitor, depois vou passar ele platinado e depois que ele vai vir a numeração número 8. Mas como ele é capacitor permanente, então o cabo do capacitor permanente vai no preto e o outro cabo vai tirar no 1, o capacitor. Bom, já sabemos que o nosso motor é camada dupla em série. Agora esses motores, pessoal, monofase, tem uns 3 tipos de ligações mais comuns, que seria o camada dupla em série, o camada dupla em paralelo e o camada única. Bom, se fala aí que os camada dupla tem o melhor rendimento. Esses motores de camada dupla tá vindo bastante ultimamente. Antes da gente começar a tirar o esquema, a próxima parte seria espiras e o diâmetro do fio.
Eu vou especificar algumas coisas aqui das ligações mais comuns do motor monofásico. Tem 3 tipos de ligação, que seria o camada única, o camada dupla em série, que é do motor que a gente tirou agora, e o camada dupla em paralelo, que aqui só muda, pessoal, as bobinas de trabalho para cada camada e tipo de ligação. Auxiliar é neutra, né? Tem auxiliares dividida, mas é um caso mais raro. Então a maioria dos motores vai vir assim, a ligação em série. A bobina auxiliar em vermelho, a gente saiu o cabo 5, veio a bobina, ligou em série com a outra e saiu o cabo 6. Agora um detalhe, eu coloquei 5, o final da série é 6, só que esse 6 nos modelos mais antigos de motores. Nos modelos mais novos, então no camada única, a bobina auxiliar é a mesma coisa, no camada dupla em série a mesma coisa, no camada dupla em paralelo a mesma coisa. Só que a bobina de trabalho já muda, aqui a gente tem uma camada única, aqui já entrou 2 camadas, ligação em série, aqui entrou 2 camadas, ligação em paralelo. Outra característica que não muda são a posição dos cabos. Camada única, a gente tem um final da bobina, a bobina é o 2. A frente do 2, na bobina de frente, a gente tem o 4. Seguiu a bobina, a gente tem o 3. Então, de um lado vai ficar o 1 e do outro vai ficar o 3. De um lado vai ficar o 2 e do outro vai ficar o 4. Como eu falei, os números de 1 a 4 são os números principais aí, que é da bobina principal, a bobina de trabalho. A gente vem para o camada dupla em série, a gente tem o mesmo modo, 1 e 3, 1 e 3, 2 e 4. Camada dupla em paralelo também não muda, 1 e 3, 2 e 4, do mesmo modo do camada dupla em série e do camada única. Então o que muda do camada única para os camada dupla, tanto em série como em paralelo? São a camada que entra mais. Então aqui entrou uma camada a mais, aqui a gente só tem uma camada em preto. Aqui entrou a camada em azul, de um lado e do outro. Aqui também entrou uma camada em azul de um lado do outro. Lembrando, pessoal, essa camada ela fica na mesma bobina, né? Ocupando os mesmos canais. Então camada dupla desse motor sai com apenas um fio. Então um fio é de uma camada, um fio do outro, mas está dentro dos mesmos canais, né? Ocupando o mesmo espaço. Como eu falei, as ligações mais comuns, né? Eu citei algumas diferenças e também alguns pontos que são iguais aqui nas ligações. Mais detalhes desse tipo de ligações, vou deixar um vídeo na descrição, para vocês darem uma passadinha lá. Continuando, agora a gente vai tirar paz do motor, que é o passo de trabalho, e contar a espira e o fio que o motor foi feito. Agora uma coisa muito importante, eu coloquei em outra folha aqui, principal e auxiliar, que a gente já está colocando passo, as espiras e o fio do motor. Tem que saber de onde que foi que saiu as bobinas de trabalho. Começa pelas bobinas de trabalho, depois a gente não está colocando os dados no lugar errado. Saiu a bobina principal, foi aqui de dentro, então essa é a bobina principal, os dados dela colocar no lado correto, porque se a gente colocar os dados da principal no auxiliar, depois a gente vai aplicar essa ligação dos cabos na auxiliar, então vai dar errado. Já começa tirando o passe, né? Já posicionei o motor, tem o passe menor, começa aqui uma ponta da bobina e termina aqui, 1, 2, 3, 4. Então a primeira bobina é de passe 4. Tem a segunda bobina do grupo, que pega daqui até aqui, tem 6. A terceira bobina do grupo, daqui a aqui a gente tem 8. A outra tem daqui até aqui 10. E a próxima tem 12. Passe 4, 4, 6, 8, 10 e 12. Tem um grupo de passe 4, 6, 8, 10 e 12. Então é um grupo com 5 bobinas, beleza, pessoal? Aqui é um grupo, é um conjunto, e as bobinas é o que forma o grupo. Auxiliar, eu preciso de abrir um pouquinho aqui. Então ela começou aqui, daqui, pessoal, até a última ponta aqui, então tem 6. Então é de 4 passos, 6, 8, 10 e 12, beleza? A gente tem 6, 8, 10, 12. Tem um grupo de 4 bobinas. Para quem assiste meu canal há algum tempo, ou outros canais aí, já sabe que é um passe do motor. Para quem não assiste, o passe é onde uma parte da bobina vai pegar, uma parte vai cair num canal. Passe 4, vou dar um exemplo, a gente conta, essa parte caiu no canal, conta 1, 2, 3, 4. No quarto canal, essa parte vai cair em cima.
Agora uma diferença aqui do motor monofásico para o trifásico. Geralmente a gente corta somente um passe do motor trifásico, os demais são iguais. O motor monofásico não, cada passe tem uma quantidade de espiras diferente. Porque isso também divide canal, o trabalho com auxiliar. Começa a contar o passe 12, depois o 10, o 6, o 8 e cortar essa bobina, contar as espiras. A gente vai colocar aqui nos dados da principal. Então vou começar a cortar a primeira. Já cortei o passe 12, pessoal. O passe 12 estava lá, cortei, puxei para cá, só um lado para a gente começar a contar. Agora observe se não vai ficar nenhuma espira escondida. Às vezes você corta e fica escondida lá atrás. Então você vem, puxa, olha bem direitinho se tá tudo aqui de um lado do outro e você começa a contar. Já contei aqui, o fiozinho deu 34. Agora, pessoal, um detalhe. Depois a gente vai fazer a divisão pela quantidade de fio que vem na bobina. Como o trabalho veio com 2, aqui saem 2 fios. Esse foi um fio para o cabo 1 e um fio para o cabo 3. Depois vai dividir por 2. Então 34 dividido por 2 é igual a 17. Então cada camada, como é uma camada dupla em série, né, pode ser em paralelo, não importa. Como é uma camada dupla, então em cada camada vai ter 17 espiras. Então dividir por 2 foi a quantidade de fio que foi feito. Vou contar os demais aqui para o vídeo não ficar longo. Então você vai cortando cada passo, conta até você terminar. Não precisa contar esse aqui, você contando esse trabalho, todos os passos, esse aqui que é a bobina que é parceira é igual. Do mesmo modo, assim que você cortar auxiliar, só conte os passos de um auxiliar, né? A outra é igual também. Já estou terminando de cortar e contar o trabalho. Agora, uma característica, pessoal, do motor monofásico são os canais. O motor monofásico às vezes tem uns canais maior do que os outros, como no caso desse aqui, Então a gente teve o passe 10, foi maior do que o passe 12, então coube mais espira, Então o passe 10, 56 espiras, o passe 12 somente 34. Então aqui ficou cheio, todos os dois cheios, porém com mais quantidade de espira. Então uma característica do motor monofásico são canais estreitos e canais largos. Isso é muito importante na hora de você estar colocando a bobina de trabalho ou até mesmo auxiliar. Porque se você errar o passe, tem motores que são passes iguais e você pode começar em qualquer lugar, mas esses daqui não. Perceba que o passe 10 da principal aqui, tem que cair exatamente em cima desse aqui. Já contei todas as espiras do trabalho, agora eu vou contar da auxiliar. Eu só contei uma bobina, a outra eu não vou contar. Passar para auxiliar. Depois a gente vai fazer a divisão conforme a quantidade de fio que o motor foi feito. Bom, já terminei de cortar e contar auxiliar. Seria o passe 6, 8, 10 e 12. Então o passe 12, para você ver como é que o canal é bem pequenininho. Então ele só teve apenas 25 espiras e os demais 30 espiras, porque são canais maiores. Então os canais e a quantidade de espiras se encaixam perfeitamente. A gente vai fazer a divisão das espiras. Então aqui é o seguinte, 2 fios que foi feita a bobina de trabalho, a gente vai dividir por 2. Então 34 dividido por 2 tem 17. 56 dividido por 2, 28. Vou colocar 28. Aqui a gente tem 11, 12, e 24 dividido por 2, e aqui a gente tem 4. Embaixo a gente vai colocar o tipo de ligação, que é o trabalho, como eu falei. O trabalho é camada dupla. Vou colocar aqui, dupla em série. E como você tem um fio em cada camada, então você vai colocar um fio aqui, uma vez. Como a gente não sabe ainda, a gente tem que medir, depois a gente coloca. O que acontece, pessoal? Aqui funciona assim, Então, você vai ter que dar 17 espiras no passe 12, na hora que for enrolar, na forma, a bobinadeira, 28 nesse passe, 11 no passe 8, 12 no passe 6 e 4 espiras no passe 4. Isso para cada camada,
Cada camada você vai fazer isso aqui. Ou você pode fazer junto, como é feito com um fio, a gente vai descobrir agora. Suponha que seja o fio 20, então eu vou ter que fazer isso em uma camada. Mas se eu quiser fazer tudo junto, então eu pego dois fios, supondo que seja 22 fios 20, dou 17 espiras em cada passo e já fica tudo junto. Para fazer medição do fio, eu uso esse aparelho que é o micrômetro e o fio raspado. Não dá para ensinar todos passo a passo aqui, mas eu vou deixar na descrição todos os vídeos que foi importante nos passo a passo de rebobinar o motor. Aqui, pessoal, é somente um passo a passo. Então eu medi o fio aqui, deu um valor de 21. Então é um fio 21 AWG. Isso em cada camada. Como eu falei, se eu quero fazer tudo junto, não enrolar uma camada depois enrolar outra por cima, eu já pego dois fios 21, dou 17 espiras, 28, 11, 12, 4 e já termina a bobina. O auxiliar foi feito apenas com fio. Como ele não é camada dupla, vai continuar a mesma coisa, a gente não vai fazer divisão. Como eu falei, auxiliar é quase a mesma coisa. Então ele é uma camada única. Então a gente tem auxiliar, camada única. Então não tem divisão. E foi feito apenas com um fio. Então vai ser essa mesma quantidade que a gente está vendo aqui. E esse fio vou fazer a medição, já mostro. Então também é um fio 21 AWG. A tabela que a gente faz o rebobinamento do motor, que a gente usa esses fios, é em AWG, né? É uma sigla em inglês aí. Então, vocês, quando for baixar a tabela, procure por fios esmaltados em AWG. Agora um detalhe importante também que eu sempre coloco, pessoal, é se ele foi feito em cobre ou alumínio. A sigla para cobre é CU. Então, vou colocar aqui CU. Isso quer dizer que o motor foi feito em cobre, né? Ele veio original em cobre. Porque às vezes quando vem em alumínio tem a opção também de modificar, abaixar uma bitola. No caso, eu mesmo baixo uma bitola. Pessoas que baixam duas, tem pessoas que não baixam nenhuma, mas eu já deixo especificado já. Ou até mesmo você tendo um alumínio, você já pode fazer ele em alumínio, né? Que ele já veio original dessa forma. Resumindo, que dados foi esse que a gente tirou? O passo de trabalho, onde as bobinas vai cair dentro do motor. Aqui a gente tirou a quantidade de espira que vai em cada passo. Então vai cair em cada passo desse essas quantidades de espiras. Supondo passe 12, caiu aqui, passe 10, passe 8, passe 6, passe 4. Aí a gente vai fazer o grupo de bobina. Fazer apenas com um fio e a numeração do fio é um 21. Aqui esses dados, pessoal, é o tipo de ligação do motor, que é uma camada dupla. E esse desenho é o desenho de ligação assim que a gente colocar as bobinas dentro do motor, vai sobrar as pontas. É a numeração das pontas, ó. Ponta de um lado e ponta do outro da bobina. O próximo passo agora que a gente vai fazer é a limpeza do motor e o isolamento. Para fazer a limpeza, pessoal, eu costumo jogar thinner, né? E ajuda muito as bobinas ficar mole para sair. Então eu coloco o thinner, espero um tempo, depois eu volto batendo. Aí você pode usar qualquer tipo de ferramenta, né? Você vai colocar aqui os canais e bater. Então assim que você for batendo, pessoal, ó, vai descendo. E depois que descer, você vem do outro lado, você pode estar puxando com o alicate também. Então já começou a soltar. É bom deixar o thinner ficar um bom tempo, né? Porque fica bem molinho. Já saiu completo. Já saiu completinho. Vou tirar os isolantes. A gente vai começar a isolar ele. Na parte do rebobinamento a gente tira o esquema, depois a gente corta um lado aqui da ligação, ou do outro lado, não importa, a gente puxa o cobre velho e limpa os canais. Depois a gente vai para o isolamento. Esse motor é muito fácil de limpar, por causa da queima dele aí, o isolante não ficou grudado. Agora um detalhe em relação aos canais. Os motores monofásicos é um pouquinho chato para isolar, isso porque ele tem canais diferentes, de diversos tamanhos. A gente tem um grande, um médio e um pequeno. Não todos, mas a maioria é desse modo. Cortar vários moldes do isolante para fazer o isolamento dos canais. A pergunta é: qual isolamento eu vou usar? Essa informação se acha na placa do motor.
isolação B. Vem aqui, ó, acima do meu dedo, ó, isolação B. Então, o isolamento B, pessoal, é esse papel aqui, que chama de poliéster, né? Os isolantes funcionam assim, a classificação aí, B, classe F, classe H, é em relação à temperatura. Tem o classe B, que suporta até 130 graus, tem o classe F, que é até 155 graus, o classe H, se eu não me engano, 180 graus. E aqui também a gente tem a questão da espessura. Esse é um 0,19, é suficiente por esse motor. Motores maiores muda a espessura aqui do isolante. Então de 0,19 com 0,25 e vai subindo. Classe F é uma fibra. Olha ela aqui, ó. Aqui na minha região eu chamo polivotermo ou DMD. Se você puder colocar um isolamento melhor, mesmo que a placa existe um B, que é o mínimo, excelente. A classificação em relação à temperatura e a espessura aqui é em relação à corrente e a tensão do motor. Mesmo que você coloque um classe H, excelente para temperatura, porém o diâmetro dele aqui é fino, um 0,19. Vou dar um exemplo. Vai aplicar uma tensão elevada na corrente também, o motor vai queimar por falha de isolação. Beleza, pessoal? Então tem que aprender esses pontos aí. Sobre classificação de temperatura e sobre o diâmetro aqui, que já não tem nada a ver com temperatura, tem a ver com tensão e corrente. Você vai pegar um pedaço de retalho, que seja, a gente vai tirar um molde. Como eu disse, tem canal grande, médio e pequeno, então a gente tem que tirar um molde de cada um. Bom, então aqui está um pouco largo, a gente vai tirar um pouquinho. Se você puder aproveitar o isolamento velho, você pode estar tirando o molde conforme o isolamento velho que veio, beleza? Então, esse aqui mais um pouquinho está bom. Então aqui tira mais um pouquinho. Ó, já foi, beleza? Bacana. Não deixe muito curto, pessoal. Às vezes o canal é muito cheio. O que acontece? Às vezes o fio fica acima do isolamento. Então é bem certinho assim, ó, nas bordas. Então aqui a gente já achou a espessura aqui, o fundo do canal. Agora a gente vai achar o comprimento. Eu faço a droga com a chapinha dessa. Isso aqui é chapa de transformador. Então eu venho aqui, ó, já fica no molde certo. Eu tenho uma chapinha para cada tipo de motor, né? Eu tenho a pequena, a média, a grande. Aqui mesmo eu tenho uma grande. Esse aqui é mais grande. Tá certo. Então já fica assim. Tem aquelas máquinas também, a drobadeira, beleza? Se o pessoal quiser comprar, desse lado, ajusta. Então aqui já tá quase bom. Tamanho. Vai drobar, aí já fica no tamanho certo. Desse lado, faz a droba também. Então esse aqui vai ser o molde fazer os demais. Já terminei de isolar aqui os 12 canais mais largos, agora a gente vai fazer o médio. Lembrando, o primeiro molde que a gente fez serve para todos, pessoal, em relação ao comprimento do pacote. Só vai diminuir para o médio aqui agora a largura, então vai ser um pouquinho menor. Essa parte aqui de isolação não vou pular, não vou mostrar mais, porque se não for vídeo vai ficar longo. Agora eu estou percebendo um negócio nesse motor. O pessoal que está iniciando pode se confundir muito aqui na hora que for colocar as bobinas. Então o que acontece? A auxiliar tem par 6, 8, 10 e 12. Então se ela fica aqui, vocês podem fazer o seguinte: quando for cortar o motor, vocês podem estar colocando a letra A de auxiliar, ou o que vocês preferirem. Então fica assim: eu cortei um passe da auxiliar, comecei a contar o expira, aí eu venho aqui na carcaça, ó, com o marcador e escrevo letra A. E foi um passe da bobina auxiliar. Então A significa a primeira letra da auxiliar. Procurei, achei onde foi outro passo, cortei e coloquei A também. E assim eu faço as marcações na carcaça.
Quando eu for colocar, a gente já sabe que A são de A de auxiliar. Eu vou terminar a isolação, passar agora para a parte de tirar o molde e fazer a bobina. O molde, a gente usa um pedaço de fio mesmo, fio esmaltado velho. Tira apenas uma vez, tanto para auxiliar como para o trabalho. Eu vou usar o passe 6, que é o passe aqui da auxiliar. Aqui o trabalho tem um passe a mais, que é o passe 4, mas a gente vai tirar pelo passe 6 e quando chegar a vez de fazer a principal, que vai estar por dentro, no caso desse motor, a gente pula um canal para baixo, né? Então usa um canal abaixo também, para ser o passe 4. Já tem a marcação, vou colocar o molde nesse canal. Daqui até aqui a gente tem o 6, vai estar colocando na forma agora. Eu falei em outros vídeos que o modo ideal aqui é abaixo da linha desisolante, não muito grande nem pequeno. No mesmo modo que ficar de um lado, tem que ficar do outro. Olha lá. Bom, o molde já está na forma, passe 6, 8, 10 e 12. Como eu falei, auxiliar 6, 8, 10 e 12. A gente vai fazer uma marcação aqui, para quando a gente for fazer não se perder. Os degraus que a gente vai usar. Como eu tenho outras marcações de outros motores que eu fiz, vou colocar a letra A aqui para definir esse motor. Assim que eu fazer a bobina, eu vou retirar, depois eu volto para o lugar. E aqui eu já sei os passos da auxiliar, que seria 6, 8, 10 e 12. Quando eu for fazer o trabalho, perceba que a gente tem 6, 8, 10 e 12, que é o passo 4. O que eu vou fazer? Quando eu for fazer o trabalho, eu vou descer um degrau a mais. Vou utilizar esse degrau também. Então eu vou marcar um X aqui, ó. Que esse degrau a gente vai utilizar depois. Para começar a fazer auxiliar, é feito com um fio 21. Tem um fio, fio 21, AWG. 25 espiras no passe 12, esse último passe. Vai ser 30, 30, 30 e 25 espiras. Com apenas um fio 21. Auxiliar feito. A amarração eu faço mesmo com barbante. Começando a colocar as bobinas, pessoal, tem que observar uma coisa. Aqui a saída das ligações. Nesse caso, o motor monofásico do capacitor. Perceba que aqui também é um espaço bem curto em relação a esse lado, né, que é bem mais comprido. Isso porque aqui vai o ventilador, né? Ventilação interna. Então esse é o lado que saem as ligações, que seria essas pontas de fio que vai sobrar. Como a gente disse, o passo 6 é o menor, então aqui a bobina é menor, a gente corta os barbantes. Eu já fiz uma marcação aqui, então a parte da bobina vai cair aqui, então vamos colocar. Beleza, pessoal? Aqui vai os isolantes de capa. Dessa parte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O próximo passo vai cair aqui, o lado da bobina. A pessoa que está iniciando, às vezes não consegue colocar tudo de vez, você pode estar colocando aos poucos. E outra coisa, não deixe de maneira nenhuma ralar o fio, ainda mais dentro das ranhuras. Por fora das cabeças, se você conseguir ver, até que você faz o isolamento individual aí. Aí você vai desamassar de um lado e do outro, depois vai quebrar. Que a gente fala moldar a bobina, desse modo. A ponta inicial está desse lado. Eu já falei também em outros vídeos que não importa na hora que comece, só que a próxima ponta, pessoal, tem que sair do outro lado. Vai levar essa parte aqui para lá e essa ponta tem que sair para cá, sempre assim. Então acontece que uma ponta vai sair de um lado e uma ponta vai sair do outro, beleza? Desamassa, molda, corta os barbantes e coloca. É meio chato de gravar vídeo aqui porque é na avenida, então passa bastante carro, fica muito barulho, às vezes é muito incômodo. E daqui até aqui a gente tem 8, né? 8 canais, então é o passe 8. A gente botou 6, 8, depois o 10, depois o 12. Eu vou terminar de colocar essa bobina, o vídeo fica muito longo. Bom, já terminei de colocar nosso grupo de bobina da auxiliar, é o primeiro. O próximo, de frente com ele, seria nesses 4 canais. E nesses 4 canais,
vai pegar o outro lado da bobina. A bobina ficou bem ajustada, ó, não ficando grande e tendo espaço para a gente colocar o trabalho por dentro. E ficou desse lado e também desse lado, ó. Ficou bem ajustada. O segredo para uma bobina bem ajustadinha é saber tirar o molde e usar a forma correta. Eu usei a forma desse motor, a número 4. O molde número 4 é a mais usada. O pessoal que está iniciando, dê preferência a esse molde, o número 4. No grupo de bobina da auxiliar e colocar nessas marcações aqui que eu coloquei. Ó. É do mesmo modo que a gente colocou uma, é a outra. Depois eu vou ensinar a fazer o trabalho. E o trabalho é camada dupla. Não mostrei colocando porque é a mesma coisa. Os mesmos canais, tem os mesmos passos. Ficou 4 canais por dentro, esse grupo de bobina, e nesse aqui também ficou do mesmo modo. Para fazer a nossa bobina de trabalho, nosso grupo, a mesma marcação que a gente fez para fazer auxiliar, então não muda. Ele é feito apenas com um fio 21. Cada camada, porque é camada dupla. Se eu tiver 2 carretéis, eu já posso pegar 2 fios 21 e já fazer de uma vez só, mas como eu só tenho um carretel, eu vou fazer uma camada de cada vez. Cada camada divide os mesmos canais. Então, motores de baixa potência a gente faz tudo junto. Se for um motor de alta potência que a gente tem que isolar dentro dos canais também, a gente faz separado. Mas esse motorzinho, pessoal, a gente faz junto. O que acontece? Apesar das camadas ser junto, de saber cada ponta de fio de cada camada. Então assim que eu fazer uma camada, eu coloco uma fita na entrada e uma fita na saída. Na segunda camada eu já não preciso colocar. Então eu vou aqui enrolar essa quantidade de espiras aqui em cada passo com o fio 21. Então vai ser uma camada. Como eu falei, se eu tivesse 2 fios, eu já enrolava junto. Eu já tenho uma camada, com a fita marcando a entrada e uma fita aqui marcando a saída. A próxima camada não vai marcar mais e a gente vai enrolar por cima com a mesma quantidade de espiras em cada passo. Aqui você coloca o fio no mesmo lugar, ó, um marcado e o outro não. Só basta amarrar o fim que a gente terminou de fazer. Enrolar a mesma quantidade em cada passo aqui. Depois a gente amarra tudo, pessoal. Prontinho, ó, depois de terminar a camada, sobrou uma ponta de fio também. É uma marcada e a outra não. Já vai amarrar por igual e tá colocando os canais do motor. Aqui está o nosso grupo de bobina, ó. 2 pontas marcadas, uma sim e uma não de um lado e uma sim e uma não do outro lado. Isso facilita muito na hora de fazer a ligação. Um segundo modo de você descobrir as pontas da camada é através do multímetro. Bom, essas duas já estão colocadas de fora, então agora é as das laterais. O desenho e o esquema que a gente tira é o mapa para a gente rebobinar o motor. Então passo 4 vai cair aqui, 1, 2, 3, 4 e o outro vai cair aqui. Vai cair 3 grupos de bobinas em cima das outras. Seria o passo 4, o passo 6 e o passo 8. Individual só vai cair o passo 10 e o passo 12. Desse lado aqui também. E esses 2 canais que sobrou, pessoal, vai ser o passo 10 e 12 da bobina, do grupo de bobina que vai ficar aqui, ó, desse lado. Esses 3 passos aqui, que vai cair em cima dos outros lá que tá marcado, ó, que já tem fio dentro, eles tem pouco inspira, os outros é mais cheio, que é individual. Eu peguei essa chave de fenda, deixei ela bem quadradinha, fina, para mim tá acamando aqui os canais. Em todos, beleza? Depois a gente retira o isolante e coloca o fio. Ó, já ficou bem acamado. Aqui eu empurro o isolante, como a gente vai colocar o passe 4, eu vou empurrar o isolante, pego um alicate de bico, com cuidado para não ralar o fio. E a gente vai colocar nosso primeiro passo aqui, que é o passo 4. Vamos cortar. Então ele é pouco inspira. Vamos lá, pessoal, ó. A gente coloca uma ponta, a gente vem com o isolante que estava nele e coloca de volta. Por tudo junto, ó. O fio, o isolante. Beleza. Esse isolante está um pouquinho grosso. Acho que vou dar uma afinada a mais.
Então eu passei 4, 1, 2, 3, 4. Então o 4 vai cair aqui, ó, nessa marcação que a gente fez. A gente pode usar uma madeirinha também, viu, pessoal? Ó, se tiver um pouco apertado, você pode estar usando uma madeira desse modo para você colocar o fio no lugar. Ó. Aí você vem e coloca o isolante. Sempre fazendo esse movimento, ó, puxando para trás a bobina, puxa para trás e empurra junto com o isolante. Esse canal aqui mesmo é um pouquinho apertado, mas os demais é mais facilidade para colocar. Bom, prontinho, ó, o passo 4 como ficou. Já coloquei um lado dessa bobina aqui, seria o passo 6, vou colocar o próximo. Passo 8 vai cair aqui, o 10 e o 12. Eu vou estar pulando essa parte de colocação das bobinas, que eu acho que já deu para o pessoal pegar aí. Então o vídeo já estendeu demais, beleza? Nossas bobinas já estão colocadas, as duas de trabalho por dentro e as por fora auxiliar, conforme o nosso desenho. Uma coisa, pessoal, aqui no trabalho eu ensinei no princípio marcar uma ponta do começo da camada e a ponta do outro. Essa aqui eu não marquei, porque eu quero ensinar outra maneira aqui de você descobrir as pontas de fio. Mas outro detalhe, assim que você deixar ralar o fio, tome muito cuidado, mas se chegar a ralar, você puxa ele um pouquinho e você isola dos demais. Aqui a gente tem um fio, ó. Ele rala um pouquinho, então eu separei ele dos demais. Próximo passo, a gente vai fazer as ligações. Antes a gente teria que isolar alguns motores. Esse aqui mesmo de baixa potência eu não vou isolar, o fabricante não isola, porque circula uma corrente baixa, então não precisa de isolar. Antes da gente começar a fazer a ligação, pessoal, a gente vai pegar esses fios e colocar tudo para dentro, beleza? Porque vai virar o motor e amarrar o outro lado, né? Que é o lado que não vai as ligações. Seria esse aqui. Aqui eu vou ajeitar as bobinas, dar o formato, bater onde precisar. A gente bate para dar o espaço do rotor entrar. E aqui também, pessoal, para não pegar na carcaça. Vou usar essa linha, é um barbante cerado, aqui chamado de barbante cerado ou linha de costurar bola. Na verdade o nome é linha de polipropileno. É bacana aí para você estar amarrando o motor. Motores grandes, o pessoal usa o cadastro de amarração. Vamos lá, amarrar o motor é muito fácil, é um nó, vai costurar canal por canal. Então a gente vem aqui, pega a ponta, puxa e a gente volta passando no outro canal. Esse lado aqui já está amarrado, vai virar o motor, fazendo a ligação. Vou começar a fazer a ligação agora, também não tem segredo. Tirou o esquema de ligação, a gente vai aplicar o desenho aqui. Eu já falei em outros vídeos que eu gosto de colocar um papel aqui na lateral, para o fio não estar pegando na carcaça e ralando. Vou começar a fazer a ligação do trabalho aqui, vou iniciar pelo trabalho. Então as pontas da auxiliar eu deixei tudo para baixo e o do trabalho eu deixei para cima. Vamos fazer agora a ligação do nosso motor. Esses dados aqui não precisa mais, terminou essa parte. Agora os dados de ligação, seria esse aqui que a gente tirou. Vou começar a fazer a ligação da bobina de dentro, seria o trabalho, tem a base do motor desse modo. Então o cabo 1 e o 3 aqui, pessoal, tá saindo aqui, ó. 1 e o 3, tá sendo esses dois cabos. Como eu falei, eu fiz a marcação das camadas aqui, desse grupo de bobinas, só que esse aqui não fiz. Vai colocar o multímetro, vai raspar essas duas pontas de fio e essas duas pontas de fio aqui, para a gente saber onde está saindo cada camada. Já raspei as 4 pontas de fio aqui na pontinha, que seria desse lado da bobina, e as 4 pontas, que seria desse aqui. Nenhuma eu já coloquei a ponta do multímetro para descobrir onde está saindo a outra. Está saindo aqui, nesse cabo. Vai colocar fita nesse e fita nesse. Vai marcar a camada da próxima bobina, porque essa aqui já está marcada.
Tem essas duas maneiras de fazer a marcação das camadas, ou quando está fazendo a bobina, ou depois que a gente colocou, a gente vem com o multímetro e faz as marcações. Vai descer essa que está com fita, junto com o auxiliar, que é de uma camada. Fazer uma camada primeiro, depois a gente faz a outra. Então vamos deixar ela para baixo, deixar levantado só as que está sem fita. Então depois que terminar de fazer essa camada que a gente levantou sem fita, vem, levanta as que está com fita e faz também. É por isso que se chama camada dupla, pessoal, porque tem duas camadas, ó, duas ligações, e é em série, porque a gente vai fazer uma série. Então vou pegar aqui, ó, escolher como um, vai vir aqui, essa vai ligar em série com esse cabo, e esse aqui vai sair o número 2. A ligação do motor é bem fácil, a gente vai se orientar pelo desenho que a gente fez, que é a bobina de dentro, e aqui, pessoal, nessa parte de cima, essa parte superior, saindo o cabo 1. Aqui o 1 vai ser a ligação da primeira camada, o início. Então, ele está saindo aqui, ó, nesse ponto. Então, a gente já levantou o fio de uma camada, para enumerar como 1. Outra coisa, vai puxar esse fio até aqui, que a caixa de ligações na tampa do fundo fica aqui desse lado. Então, é uma coisa para se observar também. Então ficou assim, ó, das pontas levantadas, já coloquei espaguete em tudo. Então, desse lado aqui do desenho saiu 1, eu numerei como 1. A gente seguiu a próxima ponta que está levantada. Lembrando, é importante fazer a ligação por parte, que fica muito fácil, a pessoa não se confunde. Uma ligação de série, ó, seguiu A com A ou então B com B, não importa, Coloquei A e B porque é duas ligações de série. Então, supondo B com B, seria 1, veio B com B, e no final vai ser o número 2. Esses duas aqui, ó, vai ser uma série. Então, eu vou emendar de fazer uma série. Prontinho, ó, entrou 1, veio, saiu nessa ponta da bobina, ligou em frente com ela, ó, a próxima, ela veio ser o número 2. Então, feed 1 é 2, já terminou uma camada. Bom, para fazer a próxima camada a gente vai deitar essas ligações, já está pronta. Então vamos deitar ela e levantar as confitas que a gente tinha deixado para depois. As confitas já está tudo levantado, é a próxima camada. Vai seguir o mesmo modelo da primeira, pessoal. Aqui nessa ponta aqui, ó, que a gente tirou 1, a gente vai tirar o 3 agora. Então vai seguir essa aqui com a próxima aqui também vai ter uma ligação de série, igual a gente fez. E no outro lado vai ser o número 4, ó, junto com 2 é o 4. E os tamanhos aqui dos isolantes, na verdade dos espaguetes, a gente tira do mesmo tamanho. Ó. Pode cortar tudo do mesmo tamanho. A outra que vai ficar sempre posicionado assim, ó. Com a caixa de ligação aqui, então o 2 vai sair. E o 1 aqui também, ele vai sair aqui de lado, ó, desse lado. Essa parte aqui que vai ser as emendas, ela vai ficar aqui, no outro lado aqui, ó. Então a gente vai tirar o mesmo tamanho de espaguete. Como eu disse, a outra camada que estava com fita ficou do mesmo modo, ó. O 3 saindo aqui desse lado, veio de novo, ligou outra série. Agora caiu nesse lado aqui, pessoal, nessa bobina que está de frente com ela, e saiu o número 4. Então fica do mesmo modo, ó. Vou levantar aqui agora, ó, 1 e 3, tem duas séries, uma de cada camada, tem o 2 e o 4 saindo aqui, ó. Começo da bobina, 1, veio, fechou a série, saiu, ao final é o 2. Começo da bobina 3, veio, fechou a série, saiu o 4. Esses cabos vai sair para fora, são para duas tensões aí, então ó, 2 e 4 vai ficar aqui, depois a gente vai puxar o 1 e o 3 e vai sair aqui. Já terminou de fazer a ligação do trabalho, é uma camada dupla em série, beleza? Vou começar a fazer auxiliar, bobina da base, essa aqui, que tem a base do motor. Então do lado esquerdo a gente tem um cabo, que vai ser o cabo número 5, então está saindo aqui, ó. A tampa desse motor é parecida com essa aqui, ó. Então aqui tem a caixa de ligação, pessoal. Então fica assim, ó. Sempre você tem que observar onde fica a caixa de ligação para você puxar os cabos até ela. Então ficou assim, ó, do lado esquerdo, cabo número 5. Esse cabo vai sair para fora. Ele vai ser uma ponta do capacitor. Siga a bobina, a gente tem a letra C. Da bobina de frente com ela, aqui está todos os cabos levantados auxiliar, né? O outro trabalho já deixei para baixo aqui para não ficar atrapalhando. Depois o 5C. Então, na bobina de frente para ela, do lado esquerdo, C com C é série, né? As letras são série.
Depois vai vir aqui desse lado aqui, ó, conforme o desenho, e vai sair uma ponta de cabo. Agora essa ponta de cabo ela veio e ligou junto com dois, que foi o 2 do trabalho. Tem a opção de pegar essa ponta de fio e colocar junto com dois, o sentido de giro já é definido, ou a gente deixar para mudar lá fora. Então ficou assim, 5 veio conforme o desenho, ligou C com C e saiu o próximo cabo. Esse próximo cabo eu vou ligar junto com dois, conforme estava original. O que acontece? Eu vou deixar desse modo porque o sentido de giro das bombas já é definido. Joga água se girar de um lado. Eu vou pegar essa ponta aqui e vou raspar e colocar junto com dois. Então vai sair o cabo número 2 aqui. E o cabo 5 aqui, como eu falei, é uma perna do capacitor. E a outra perna do capacitor que está faltando, vai colocar aqui, ó, junto com o cabo número 1. Bom, agora a gente vai estar soldando os cabos aqui e depois fazer a amarração. Eu falei que o 5 sai para fora, mas ele sai já como capacitor. Eu usei esse cabo em vermelho. Um detalhe, às vezes a gente não acha o padrão de cores aí original. A gente usa o padrão ou preto, ou vermelho, ou branco, e a gente faz a numeração por fora, beleza, pessoal? Numeração pode ser em alumínio, que a gente tem a numeração em alumínio, ó, desse modelo, então a gente faz a numeração diferente por fora, não a cor que veio original, mas a numeração fica tipo assim, ó, o alumínio, o papel, tem uns plásticos também com a numeração. Então aqui agora é só soldar, fazer a amarração e invernizar. Vamos lá. Um detalhe, puxa os fios aqui para fora, ó. Não deixa assim o estanho cai dentro e acaba queimando o esmalte do fio. A gente puxa para fora. Prontinho, ó, já está estanhado. Motores que tem bastante fio, eu soldo mesmo com foscope, né? Às vezes é muito trabalho raspar o fio. Está soldado. Agora eu vou terminar de soldar todos aqui, pessoal. Não precisa estar mostrando que é a mesma coisa, eu já volto. Depois de soldado a gente corta os excessos, passa fita crepe e depois a gente coloca o espaguete. Já coloquei espaguete aqui em todas as emendas dos cabos. Esse espaguete aqui, ele é 130 graus, é um pouquinho mais inferior, da mesma classificação de temperatura que a gente tem o classe B aqui, ó, do poliéster. Para organizar aqui as ligações, então onde que sai cabos, a gente vai trazer para cá. E na onde que vai emendas de série, a gente vai amarrar aqui. Para fazer a amarração, dá uns pontos aqui, onde que a gente quer que a ligação fica, amarrar não ficar atrapalhando. Bom, aqui está nosso motor rebobinado. Aqueles pontos que eu tinha dado, eu cortei tudo, ó, só ficou a amarração. Essa amarração é uma amarração simples, é uma amarração de fábrica que fica mais bonito, porém demora um pouquinho a mais, pessoal. Eu estou um pouco com pressa, beleza? Então não deu para caprichar muito no acabamento desse motor não. Os cabos 1, 2, a gente tem o 3 aqui também e o 4, conforme a placa do motor. Saindo 2 cabos para o capacitor, que seria o permanente. Então um cabo desse é o número 5, que eu já tirei aqui para fora. E esse cabo aqui, ó, ele pegou 1. Aqui no nosso motor tem números de 1 a 4, ó, 1, 2, 3 e 4. Para tanto os dois fechamentos, porque o sentido de giro já é definido, ó, rotação anti-horário. Acamar os canais aqui e depois a gente vai aplicar o verniz. Tem o acamador, ele é comprado, ou a gente acama com a madeirinha, deixa ela bem fininha, a gente consegue acamar. Esse motor aqui mesmo tem um canal um pouco apertado e essa parte do acamador é um pouco grossa, acaba não entrando. O que eu vou fazer? Eu vou acamar com a madeira mesmo, beleza? Então a madeira, ó, eu vou
você colocar. Lembrando, pessoal, toma cuidado na hora de acamar para você não estar usando um material aí que seja ferro, e acabando rasgar o isolante, senão você perde todo o serviço. Quando o canal é bem folgado, usa umas tariscas de bambu. Eu vou mostrar mais ou menos como é que fica o canal. Aqui a gente tem um canal acamado e os demais não. Então fica assim, pessoal, ó. Se não acamar, o rotor vai pegar aqui, ó. Então tem que estar bem acamadinho. Prontinho? Então é bem simples de acamar mesmo. Terminei já de acamar. O verniz serve para estar fixando as bobinas aqui, por causa da vibração, beleza? Então a gente vai estar aplicando o verniz aqui no motor. O verniz que eu uso com esses motor pequeno é o verniz CKJA. É esse aqui da Vega, ó. Em relação ao verniz, pessoal, quanto mais fino, melhor. Às vezes você acha que verniz grosso é bom, né? Mas não, o verniz tem que ser bem fininho, para entrar aqui dentro dos canais, bacana. Esse ano eu tenho oficina pequena, eu sugiro que compre verniz assim, com essas latas pequenas, porque você comprar com a lata grande, às vezes você não usa, o verniz acaba ficando muito grosso. Você usa tine para diluir o verniz, não é bom não, pessoal. Tem um diluente próprio já para o verniz, mas o bom é você comprar assim, ó. Sai um pouquinho caro a mais, né? Uma diferença, porque se você comprar o galão de 5 litros é um pouquinho mais barato. Porém, como eu uso pouco aqui, quem usa pouco, né, pode estar comprando assim, ó, essas latas de 900 ml. Outra coisa, eu costumo derramar em cima, eu costumo usar o pincel. Eu gosto de usar o pincel, porque você vai invernizando bem devagarinho mesmo, para dar tempo de entrar dentro. Dentro dos canais aqui, ó. Outra coisa, a gente colocar nos isolantes de cima, os isolantes de capa, para fixar bem. Rodar tudo isso aqui, invernizando. Depois a gente vira o outro lado também. Já invernizei o motor, vou deixar escorrer um pouco, depois vou colocar para secar. Você pode colocar para secar ou no sol, ou você colocar uma lâmpada aqui, pessoal. Estou com o motor aqui, já secou o verniz, tá bem duro mesmo. Agora eu vou montar o motor e a próxima e última fase é fazer o teste. Esse motor ele é capacitor permanente, então não tem centrífugo platinado. O lado certo, a gente está colocando essa parte do ventilador aqui, ó. Tem uma cavidade mais funda. O motor montado aqui para a gente estar fazendo o teste. A tensão da minha região é 220 volts. E a corrente de trabalho em 220 é 5.2. O que acontece? Como eu falei, aqui a corrente em 220 é 5.2. Em vazio, sem peso, ele tem que dar metade, 50%. Em torno de 2.6. Aí a gente vai ver se o motor está bom. Esse foi o fechamento que eu usei. Fechei o 3 e o 2. E vou colocar a linha no 1 e no 4. Tem o 3... tá meio já apagado e borrado. Aqui um 2 de ponta cabeça. Então tá fechado, pessoal, ó. Isola. E aqui a gente tem um também de ponta cabeça. E o 4, que vai ser a tensão. Esse motor é de capacitor permanente, 60 microfarads, 250 volts. Como eu não tenho o de 60 microfarads aqui na oficina, eu usei 2 capacitores em paralelo. E tá em torno aí de 55, 56 microfarads. Um pouquinho abaixo. Então a corrente pode influenciar um pouco, pessoal, mas eu acho que quase nada aqui que vai influenciar. Então aqui tem que dar 2.6. Vou estar ligando o motor e a gente vai medir com o perímetro. Bom, vamos lá, vou ligar o motor. E aqui a corrente 2.7. Não vou deixar ligado não, pessoal, porque as bombas trabalham com selo mecânico. Se deixar rodar seco, acaba estragando o selo. Então é isso aí, ó, 2.6, 50% deu 2.7. Como eu falei, pode variar pouca coisa. Então o nosso motor ficou excelente. Eu queria fazer o teste aqui também em carga, o motor funcionando em carga. Mas como eu tô sem as conexões aqui, pessoal, essa é uma bomba de piscina.
Então eu vou ficar devendo essa parte de motor funcionando, puxando água. Mas como aqui em vazio a gente viu que deu 50%, pode passar de 5.2 em carga, pouca coisa. Como eu falei, o fator de serviço pode influenciar um pouco aqui. Mas o motor em si mesmo ficou muito bom. É isso aí nosso vídeo. Espero que tenha ajudado os amigos aí que está iniciando, tem vontade de trabalhar por conta própria. Esse vídeo foi gravado um pouquinho com pressa, Eu gostaria de ter mais tempo para ter gravado o vídeo, como aqui na minha oficina é um pouco apertado, então tem uns probleminha de barulho, às vezes a gente não consegue editar o vídeo direito, beleza pessoal? Então eu peço desculpa nessa parte, peço aí que inscreva no canal, se você não é inscrito, ative as notificações para você receber todos os nossos vídeos. Não esqueça de ir na descrição do vídeo e olhar os outros vídeos que vai ser complemento desse aqui, assuntos aí com mais detalhe, como edição de fios, como usar os aparelhos, e também pessoal, o mini curso motor elétrico, não deixe de assistir. Tem outros vídeos aí básicos aí, de passo a passo, como o mini curso bomba submersa. Também eu dou um passo a passo de como rebobinar uma bomba submersa, e é bacana também para quem está iniciando. Alguma dúvida e sugestões, deixe nos comentários, vou procurar responder todo mundo. Críticas construtiva também é bem-vinda. Infelizmente algumas pessoas gostam de botar defeito em tudo, Em relação a isso também eu não importo, contando que eu ajude algumas pessoas, já fico bastante satisfeito. Isso aí, um abraço a todo mundo, fique com Deus e até a próxima. Valeu!